Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Então, em meio aí a tantos apertos esses dias, para a gente poder concluir o nosso módulo, mas eu creio que vocês, né, conseguiram na última semana dar fim, né, ali nas atividades propostas conforme a explicação daquele vídeo que eu postei sobre as orações adverbiais. Então, nós vamos fazer agora a correção das atividades e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, fosse vendo, né, cuidadosamente. Esta é uma aula que ela vai ser como uma revisão para a nossa avaliação e depois, na avaliação, também eu vou fazer um vídeo explicativo de cada questão, tentando recapitular os conteúdos, tentando rever os assuntos. Então, vamos lá, você pega a sua atividade na página 55, aonde nós, né, fizemos essa atividade sobre as figuras de linguagem. Metáfora e antítese, né, foram as duas figuras aí vistas deixa eu pegar aqui, neste módulo. Então, na questão de número 1, nós temos aí, observe a metáfora em destaque no trecho a seguir. Os itens abaixo vão ajudá-lo. Então, essas pobres crianças não conhecerão as almofadas da felicidade. Então, aqui nós temos almofadas da felicidade, é uma metáfora, há uma comparação implícita aqui, e aí nós temos na letra A diz, identifique as características comuns à almofada e à felicidade. Desenvolva a comparação implícita da situação construindo uma frase, uma frase com essa estrutura. A felicidade é como almofadas. Então, observe que o que essas palavras, quais as características que as duas elas têm em comum. Então, observe que uma almofada, por exemplo, ela pode representar o descanso, na verdade, o sono, o momento de deitar, de descansar, o momento de repouso. Então, o que há de em comum aí, talvez, né, entre a felicidade e a almofada é isso, é o momento de bem-estar. É um momento que você pode, né, estar tranquilo. Então, a almofada pode nos remeter a isso. Então, analise o significado próprio, isso é habitual costumeiro que as palavras elas têm separadamente. Qual é o significado próprio, né? E aí a gente vai dizer do significado literal, que é o significado real da palavra, de almofada e de felicidade. O que pode resultar da combinação desses significados, os sentidos possíveis que essa expressão pode assumir na frase. Escreva uma oração que explique a expressão almofada da felicidade. Então, poderíamos dizer que a felicidade é aconchegante como as almofadas. A felicidade é confortável como as almofadas. Então, aí você pode, né, tem essas duas opções, você pode colocar qualquer uma das duas opções aqui, certo? Transcreva abaixo as expressões que podem ser consideradas metáforas nas frases a seguir. Os ruídos eram facas que cortavam seus ouvidos. Os ruídos eram facas. Então, observe que aqui o ruído, há uma comparação implícita da faca. Então, a faca, o que é a metáfora? Essa comparação implícita, aquilo que não está claro, está subentendido. Então, por exemplo, a faca é algo cortante, né? Imagine uma faca ela entrando em alguma coisa, é algo que corta, que dói, né? Que vai ali penetrando na pessoa. Então, esses ruídos é como essas facas entrando, que vai cortando ali os ouvidos, né? Ou seja, dói, há uma dor, talvez, incomoda. Então, observe que o que temos aqui de implícito. Sua força de leão parecia sobre-humana, sua força de leão é a metáfora. O dia abriu-se em luz e sorrisos naquela manhã de outono. Abriu-se em luz e sorrisos. É a metáfora. Amigas da liberdade, as crianças brincavam sem perceber os perigos à sua volta. Então, amigas da liberdade é a metáfora. Você é a luz dos meus olhos. A luz dos meus olhos é a metáfora. Aqui sou um passarinho, que as penas passarinho, modo aí informal de dizer, é uma canção, que as penas estão por dentro. Um passarinho, né? A comparação, que as penas estão por dentro, são as metáforas. Questão de número 3. Observe o lugar onde se passa a cena da tira abaixo.
Depois responda as questões propostas. Academia, metáforas da vida. Para começar, vamos correr sem sair do lugar. Serve que o nome, né, dado aí a essa academia é um nome, vamos dizer assim, muito criativo, né? Metáforas da vida. Então, dentro da academia mostrada na tira, a expressão correr sem sair do lugar é empregada no sentido literal ou no sentido figurado por quê? Está no sentido literal, ou seja, o sentido real da palavra. Porque as pessoas que correm sobre uma esteira, realmente elas não saem do lugar, já que o aparelho que contém a esteira fica estático sobre o assoalho. Então, observe que o sentido literal é o sentido real da palavra, né? Aquilo que de fato é o sentido que a gente pode encontrar no dicionário, numa pesquisa. Então, esse é o sentido literal. O outro sentido, que é o atribuído, é o sentido figurado. Por exemplo, na metáfora, a gente tem o quê? Um sentido figurado da palavra, um sentido atribuído a ela, um outro sentido. Observe o nome da academia. Qual a relação entre esse nome e a atividade proposta pelo treinador? A expressão correr sem sair do lugar foi utilizada com sentido literal na tira, mas no dia a dia seu emprego é metafórico. Serve para designar um esforço que não faz resultados. Por isso, o título Metáforas da Vida. Passarinhos. Aqui nós temos, né, um poema, Passarinho. Esse poema apresenta uma metáfora em seus primeiros versos. A avó é a amestradora de passarinhos. Na estrofe seguinte, a poeta mostra que características da avó a levam a dizer que essa avó é uma amestradora de passarinhos. Observe o esquema. Então, aqui nós temos a avó e a amestradora de passarinhos. É a comparação feita. Então, o que há de implícito aqui? Ela canta, assovia, do seu corpo o amor escapa e alça o ar. Se a poeta decidisse comparar a avó a uma flor, como ficaria a parte central desse esquema? Então, ela é cheirosa, dedicada do seu corpo, delicada, do seu corpo o amor escapa e perfuma o ar, né? Então, aqui nós desconstruiríamos, né, a metáfora e deixaríamos mais explícito. Reescreva a fala do compasso da tira abaixo no sentido literal, no sentido real da palavra. É a ovelha negra da família. É a ovelha negra da família. O compasso faz círculo, né? Esse outro compasso ousado está fazendo um quadrado. Então, é aquela que não segue as regras, é aquela que foge aos padrões. Então, a ovelha negra, né? Então, aquele que não segue o padrão das outras, dos outros compassos, não faz o que os outros compassos fazem, que é fazer círculo. Então, leia os trechos a seguir e transcreva as expressões que podem ser consideradas personificação. Personificação é o que? Quando se atribui, né, características humanas a seres inanimados. Então, da letra A esperança dança, a esperança pode se machucar. Bailando no ar, gemia inquieto, vagalume, loura, estrela. Da questão 7. Os trechos a seguir apresentam antíteses. Transcrevam abaixo as ideias que se opõem em cada caso. Então, a antítese é a ideia contrária, né? Quando você tem dentro do verso, dentro da estrofe, palavras e sentidos opostos, dentro do mesmo verso, dentro da mesma estrofe. Então, som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não e sim. Letra B, antigos e modernos. Então, aí foi, né, essa atividade sobre as três figuras de linguagem, não falei duas, mas foram três figuras de linguagens que nós estudamos. A metáfora, que é uma comparação implícita, a personificação atribui características humanas a seres não humanos, e a antítese, que é essa relação aí de sentidos opostos. Nas outras linguagens, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Nós temos uma história em quadrinhos, a gente viu que o romance é um conto, né, de longa duração, e aí é dividido em capítulos. Também ocorre isso na linguagem visual, isso por meio de quadrinhos. Então, nós temos aqui algumas tiras. Então, essas tiras são 6 tiras, né, de 6. Então, aqui a parte 1 foi dividida em capítulo, que é a história do homem. Então, observe que o autor, ele utilizou aqui, né, a linguagem visual,
para poder narrar. E está em capítulos, né? Cada capítulo é uma tira com 3 quadrinhos. Tá vendo? Então, há uma unidade de sentido aqui, né? A gente pode ver conforme a atividade que vocês responderam. Então, na letra A sequência narrativa, os quadrinhos que finalizam uma tira e os que iniciam a seguinte, constroem uma sequência mostrando que o agressor de um momento da história passa a ser o agredido em um momento posterior. O que isso pode significar? Atende aqui para mim, né, por favor. Que o agressor de um conflito é o agredido de outro e, portanto, o vencedor de uma disputa é o perdedor de outro. Ou seja, não vale a pena agredir, pois o agressor, em outro momento, experimentará agressão. Então, observe que há um conflito que, no momento, o agressor, ele agride e depois ele é agredido. Então, aí nós vamos vendo essa disputa, né? E aí nos mostra, né, que essa experiência da agressão, aqui se faz, aqui se paga, né? Vai dizer o ditado. Isso, então, há momentos na vida que você pode agredir, mas há momentos também que você pode ser agredido. Por isso, não vale a pena a agressão. A respeito dos elementos da narrativa, quais são os elementos? Os personagens, as ações, que são as agressões, se repetem ao longo da história. Qual é o efeito de sentido provocado? Então, mostra que a história do ser humano se repete, faz o leitor pensar na inutilidade da guerra, em que sempre há perdas. Então, a gente vai vendo uma sequência aonde se repete, né, as ações, que são essas agressões, elas vão se repetindo ao longo da história com o ser humano. E aí provoca isso, né? A história do homem, ela se repete. E aí nos faz pensar sobre a inutilidade das guerras. As armas usadas nos diferentes tempos, flechas, espadas, fuzis, bombas e bomba atômica, nas tiras das partes 4 e 5, o que difere em relação à consequência do uso das armas. Introdução do avião e da tecnologia, um simples botão acionado faz tudo explodir, ou seja, em vez de apenas os agressores do momento anterior perderem a guerra, todos são destruídos, estejam ou não diretamente envolvidos no conflito. Então, a gente sabe que numa guerra, nem sempre, né, nessa disputa, nem sempre os envolvidos é que serão aí os prejudicados, mas quantas pessoas que numa guerra inocentes, pessoas que não têm nada a ver, são atingidas. Que sensação o homem que aparece no primeiro quadrinho da última tira provoca? Ele parece um homem derrotado, né? Se a gente for analisar lá no primeiro quadrinho, a gente tem um homem ali derrotado. A figura feminina, que só aparece no último quadrinho, diz uma frase irônica. Conta outra história. O que isso pode significar? Ela parece não dar crédito à história contada pelo homem, né? Então, assim, pede para que... Não acredita, né? Na verdade, ela não acredita naquilo que o homem estava contando. Se a gente for olhar ali, talvez aí, né? Contando o que foi o dia dele, ou como foi a história dele, o dia dele todinho, para poder enganar a mulher que está aí com 3 filhos, né? Um aqui, outro aqui, 3 filhos, ele chega aí todo detonado. Então, essa foi a nossa primeira parte que nós estudamos. Façam essas correções direitinho, façam as anotações de vocês. Quero que vocês dediquem aqui um pouco a esta unidade narrativa, né, através dos quadrinhos. Então, nós temos aqui os elementos da narrativa, narrador, personagens, tempo, espaço e o enredo, que são as ações. Nós também temos os momentos da narrativa, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, ou em cada uma dessas, né, nós podemos ter os momentos da narrativa, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, né, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Essa aula, ela vai ficar como uma aula de revisão aqui na plataforma Plural, né, como nós não teremos tempo antes da nossa prova para isso. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, estudem, qualquer dúvida vocês podem chamar, certo? No próximo vídeo, eu farei a correção da atividade sobre coordenação, né, as orações, desculpas, subordinadas adverbiais.